Atalia, a rainha que desafiou o céu e a terra. Era uma época em que reis e profetas caminhavam pela terra, onde o destino de nações era decidido por palavras e espadas. Mas entre todos os nomes que ecoam nas páginas da Bíblia, há um que quase foi esquecido: Atalia, a rainha que ousou desafiar o próprio céu para governar a terra. Esta é a história de uma mulher cuja ambição não conhecia limites, cujo reinado foi marcado por sangue e traição, e cuja queda foi tão dramática quanto sua ascensão. Atalia não era uma mulher comum. Filha de Acabe e Jezabel, reis de Israel, ela cresceu em um mundo de intrigas e poder. Casada com Jeorão, rei de Judá, ela se tornou a rainha mais influente de seu tempo. Mas Atalia não queria apenas um trono, ela queria controlar o destino de uma nação. Quando Jeorão morreu, seu filho Acasias assumiu o trono, mas a morte prematura de Acasias em uma revolta mudou tudo. Atalia viu sua chance e agiu com uma frieza que chocaria até os mais endurecidos guerreiros. Ela ordenou o massacre de todos os herdeiros reais, incluindo seus próprios netos, para garantir que nenhum rival ameaçasse seu poder. Por 6 anos, Atalia governou Judá com mão de ferro. Ela promoveu a adoração de Baal, um deus estrangeiro, e silenciou qualquer voz de oposição. Seu reinado foi marcado por medo e tirania. Mas mesmo uma rainha tão poderosa não poderia prever o que estava por vir. Enquanto ela consolidava seu poder, um grupo de sacerdotes e conspiradores planejava sua queda. Entre eles estava Jeoiada, o sumo sacerdote, que escondia um segredo que mudaria tudo. Durante o massacre ordenado por Atalia, um bebê foi salvo. Joás, o filho mais novo de Acasias, foi escondido no templo por sua tia Jeoseba e criado em segredo pelos sacerdotes. Ele era o último herdeiro legítimo do trono de Davi. Enquanto Joás crescia no templo, aprendendo sobre sua herança real, o povo de Judá começou a questionar o governo de Atalia. O sumo sacerdote Jeoiada sabia que era hora de agir. E um dia fatídico, Jeoiada reuniu o povo no templo e revelou Joás como o verdadeiro rei. A multidão, enfurecida com os anos de tirania de Atalia, se voltou contra ela. Atalia ouviu os gritos da multidão e correu para o templo. Ao ver Joás no trono, ela gritou: "Traição, traição!" Mas era tarde demais. Os soldados, agora leais ao novo rei, a capturaram. Atalia foi levada para fora do templo e executada. Seu reinado de terror havia chegado ao fim. Joás governou Judá por 40 anos, restaurando a justiça e a fé. A história de Atalia serve como um lembrete de como a ambição desmedida pode levar à ruína, mas também de como a esperança e a resistência podem triunfar sobre a escuridão. Atalia, a rainha esquecida, permanece como um testemunho do poder, da traição e da redenção. Sua história nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode surgir das cinzas. A história de Atalia nos faz refletir sobre o custo do poder e as consequências de nossas escolhas. Ela foi uma mulher que ousou desafiar tradições, quebrou barreiras e lutou por seu lugar em um mundo dominado por homens. Mas sua ambição, sem limites, a levou a cometer atos que mancharam seu legado para sempre. Será que ela poderia ter sido lembrada como uma grande líder se tivesse escolhido um caminho diferente? Ou seu destino já estava escrito nas estrelas, desde o início? A história de Atalia não é apenas um relato do passado, ela ressoa até os dias de hoje. Quantos de nós, em busca de poder ou sucesso, corremos o risco de perder nossa humanidade? Quantas vezes a ambição cega nos leva a tomar decisões que ferem aqueles ao nosso redor? A vida de Atalia nos desafia a pensar sobre o equilíbrio entre nossos sonhos e nossos valores, entre o que queremos e o que estamos dispostos a sacrificar. Atalia
pode ter sido uma figura controversa, mas seu legado é inegável. Ela nos lembra que a história não é feita apenas de heróis e vilões, mas de pessoas complexas, cheias de contradições. Sua vida nos ensina que o poder, quando mal utilizado, pode destruir não apenas os outros, mas a nós mesmos. E, acima de tudo, sua queda nos mostra que nenhum trono construído sobre a injustiça pode permanecer para sempre. E você, o que acha da história de Atalia? Será que ela foi uma vilã, uma vítima das circunstâncias ou algo entre os dois? Deixe nos comentários sua opinião. Se este vídeo te fez refletir ou emocionar, não se esqueça de curtir, compartilhar com alguém que também ama histórias fascinantes e de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas jornadas pelas páginas da história. A sua participação é o que nos motiva a trazer mais conteúdos como este. Obrigado por assistir. Lembre-se, a história não é apenas o que aconteceu, mas o que aprendemos com ela. Até a próxima jornada. Imagine um mundo onde o poder é conquistado não pela coragem, mas pela crueldade. Onde uma mulher, em meio a intrigas e traições, ousa desafiar não apenas os homens ao seu redor, mas o próprio destino. Esta é a história de Atalia, a rainha que governou com mão de ferro, mas cuja ambição a levou a um abismo do qual não havia escape. Ela não era uma heroína, ela não era uma santa, ela era uma sobrevivente em um reino onde a lealdade era comprada com sangue e a fé era usada como arma. Atalia fez escolhas que ecoariam por gerações. Mas o que leva alguém a sacrificar tudo, até sua própria humanidade, em nome do poder? E o que acontece quando o preço desse poder é alto demais? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás de uma das figuras mais controversas da Bíblia. Uma história que não foi contada em púlpitos, mas que revela segredos sombrios, conspirações mortais e uma lição que nunca devemos esquecer. Prepare-se, porque esta não é apenas a história de uma rainha. É um alerta sobre o que acontece quando a ambição ultrapassa todos os limites. Você está pronto para mergulhar nesta jornada? Então, não saia daí. Porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê o poder, a traição e o preço de se alcançar o topo. Era uma época em que reis e profetas caminhavam pela terra, onde o destino de nações era decidido por palavras e espadas. Mas entre todos os nomes que ecoam nas páginas da Bíblia, há um que quase foi esquecido: Atalia, a rainha que ousou desafiar o próprio céu para governar a terra. Esta é a história de uma mulher cuja ambição não conhecia limites, cujo reinado foi marcado por sangue e traição, e cuja queda foi tão dramática quanto sua ascensão.